Vamos abrir a Bíblia Sagrada, meus irmãos, na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 em diante. Vamos fechar com esse culto de hoje a série de mensagens que nós iniciamos domingo de manhã, cujo tema é Perverteram o Evangelho de Cristo. Parte 3. Todos acharam? Todos encontraram? Então acompanhe a leitura do texto bíblico, do texto sagrado, que diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí Paulo diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito, seja considerado filho do diabo. E ele repete no versículo 9: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, seja maldito. Então isso é um alerta. Qualquer pregação que fuja dessa verdade que Paulo prega, que ele ouviu da boca do Cristo ressuscitado, e que ele diz, é o evangelho da graça de Deus para a igreja, o único evangelho para a igreja. Paulo diz, seja quem for que anuncie evangelho que vá além deste, é filho do diabo. Considere-o maldito. Isso aqui é uma denúncia muito séria do apóstolo Paulo. Vamos orar para que o Espírito Santo fale conosco nessa noite. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, como é maravilhoso nós estarmos aqui reunidos nesse santuário, nesse lugar onde nós adoramos o Teu nome, louvamos o Senhor, ouvimos a Tua voz, somos alimentados com um alimento sólido, que é a palavra predestinada de sabedoria. Como é maravilhoso nós podermos obedecer os Teus mandamentos, termos a nossa consciência tranquila, de que não estamos brincando com Deus, não estamos zombando do Senhor, mas que temos absoluta consciência de que temos que viver a nossa vida espiritual com muita responsabilidade. Porque fora disso, não é cristianismo. Se nós não levamos a sério a Tua palavra, a Tua verdade, nós podemos ser chamados de qualquer coisa, menos de cristão. E nessa noite, meu Deus, queremos crescer um pouco mais no conhecimento da Tua palavra, no conhecimento da Tua verdade. Queremos que o Senhor fale à Tua igreja de uma maneira profunda, porque nós queremos cada dia mais crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Não queremos continuar como meninos, como crianças em Cristo. Não, nós queremos crescer, sermos adultos espirituais, chamar o mal de mal e o bem de bem, a verdade de verdade e a mentira de mentira. E isso só é possível quando o Teu Espírito ilumina os nossos olhos, abre os nossos entendimentos, faz com que nós compreendamos a Tua verdade, faz com que nós entendamos o que significa ser um ministro de Cristo, ser um cristão, ser um seguidor de Jesus. Usa-me como Teu servo, como Teu pastor, dá-me inspiração, sabedoria,
para que eu possa proclamar a tua palavra, mas proclamar a tua palavra com a mais absoluta verdade, porque só assim o teu nome é glorificado, meu Deus. Só assim a tua igreja se edifica, cresce, se torna uma igreja madura, pronta para ser o sal da terra e a luz do mundo. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem, que digam amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, aquilo que Paulo alertou a igreja 2000 anos atrás, hoje, 2000 anos depois, a gente vê que aconteceu, e aconteceu de uma maneira forte. Olha, há 2000 anos atrás ele dizia: há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Hoje ele diria: há alguns que vos perturbam, muitos que vos perturbam e perverter o evangelho de Cristo. Há uns anos atrás, uma revista de circulação nacional, uma grande revista, ela trouxe uma matéria de capa cuja manchete era assim: Brasil, o maior país cristão do mundo. Quando eu vi aquilo nas bancas, eu digo: Brasil, o maior país cristão do mundo, eu disse: que mentira. Se fosse no dia 1º de abril, eu ia entender que era uma pegadinha, que era uma mentira, mas não era 1º de abril. Porque se esse país fosse um país cristão, meus irmãos, olha, não haveria tanta corrupção quanto há, não haveria tanto roubo, não haveria tanta miséria, não haveria tanta gente passando fome. Se esse país fosse um país cristão de verdade, não haveria esse monte de gente que morre por falta de leito nos hospitais. Isso é todo dia, toda hora. Não haveria, pode ter certeza disso, não haveria tanta violência, não haveria, na verdade, essas injustiças sociais que nós cansamos de ver todos os dias no rádio, na televisão, nos jornais, nas revistas. Por isso eu venho dizendo, desde que o Senhor iluminou os meus olhos, desde que Deus me fez compreender esse evangelho da graça de Deus, que a grande parte do que se apresenta nesse país como sendo cristianismo, não é cristianismo. É um cristianismo falso. A fé que é vivida pela maioria das pessoas nesse país não é a fé cristã, não é a fé de Deus. Se fosse de verdade a fé cristã, não haveria esse monte de gente sendo devoto dos santos católicos, devoto de Maria, devoto de São Jorge, devoto de São Francisco, devoto de Padre Cícero. Não haveria, se fosse a fé cristã, tanta gente indo para a missa, tanta gente frequentando terreiro de macumba, umbanda, quimbanda, candomblé. Não haveria tantos brasileiros frequentando o kardecismo como há. É a grande maioria. Como é que pode-se dizer que a fé vivida pelas pessoas é uma fé cristã? Se a fé vivida no Brasil fosse a fé cristã, nós não veríamos esse monte de gente de norte a sul desse país fazendo corrente de libertação, dando dinheiro a esses vagabundos espirituais que se auto-intitularam pastor e que não são pastores, são falsos pastores. Se o cristianismo brasileiro, na sua maioria, fosse verdadeiro, nós não veríamos, meus irmãos, tantos indivíduos que se autoconsagraram pastores saindo por aí comprando avião, comprando fazendas, comprando mansões, comprando automóveis de luxo, vivendo nababescamente, colocando os seus filhos para estudar nos colégios da Europa, vão para o exterior. Nós não veríamos isso. Nós não veríamos mesmo. Isso não é parte do cristianismo. Isso faz parte do falso cristianismo. E esta igreja aqui tem a coragem de denunciar. Amém? Como Paulo denunciou no seu tempo. Quando Pedro escreveu a sua segunda epístola, 2 de Pedro, capítulo 2, Pedro disse assim, fazendo também um alerta à igreja. Você vê que todos os apóstolos alertaram a igreja acerca disso. Há 2000 anos atrás eles já alertaram. Agora imagine como que nós não devemos alertar nos dias de hoje. Que a coisa se tornou epidêmica.
Então Pedro disse: olha, igreja, assim como no meio do povo judeu no passado, surgiram falsos profetas e enganaram o povo, induziram o povo a erro. Ele disse: assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, palavras mentirosas, com essas promessas mentirosas que eles fazem todos os dias no rádio e na televisão. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Você vê, o cara quer ficar rico, não quer trabalhar, é preguiçoso. O que é que ele faz? Ele se auto-intitula pastor, ele funda uma seita, ele começa a pregar um falso evangelho, ele começa a fazer um monte de promessas mentirosas, igualzinho os políticos fazem. Começa a fazer comércio com o povo, e daqui a pouco cria-se um império religioso. Não é o que a gente tem assistido aí todos os dias e todas as horas? É ou não é? Mas o pior, irmão Geraldo, é que todo mundo gosta disso. O povo gosta, essas multidões gostam. O cara tem avião, helicóptero, 5 automóveis de luxo, 3 fazendas, 2 mansões, veste a melhor roupa, come a melhor comida, bebe a melhor bebida, e todo mundo bate palma e diz: ele é abençoado. Ou homem abençoado, ou pastor abençoado. Você sabe o que é que Deus diz? Deus diz: não, ele não é um pastor abençoado, ele é um ladrão, ele é um estelionatário. Vocês estão rindo? Vocês acham que não é isso que Deus fala? Venha comigo, abra no livro de Jeremias, capítulo 5, versículo 26 em diante. Vamos ver se Deus fala isso. Olha só, versículo 26, o Senhor diz: porque entre o meu povo se acham perversos, cada um desses perversos anda espiando como espreitos passarinheiros. Assim como os passarinheiros, os caçadores de passarinho, vão para a mata e ficam espreitando. Quando ele vê o canto de um pássaro, cantou o canário, cantou o curió, cantou o galo de campina, eles pegam a gaiola, armam o alçapão, enchem de alpiste, o passarinhozinho vê e diz: ô homem bondoso, olha como ele tem comida para mim. Aí desce, na hora que ele bica aquele alpiste, o alçapão desarma, se tornou presa do passarinheiro. Vai servir para ele se tornar rico, ganhar dinheiro. Está aqui. Como eles, como os passarinheiros, dispõem armadilhas e prende os homens. Quais são as armadilhas que eles usam hoje? As promessas mirabolantes. Você vai ficar rico, venha, o Senhor vai curar todas as doenças no atacado, venha, que Ele vai te dar automóvel, casa própria, muita grana, você vai ser uma pessoa poderosa. Isso é uma das armadilhas. Testemunhos muito bem produzidos. Pagar as contas, tá? Então, testemunho muito bem produzido, o cara dizendo: não, eu era mendigo, depois que eu cheguei aqui, fiquei milionário. Aí mostra o cara numa BMW, entrando numa mansão. Isso atrai muita gente. Isso ilude a cabeça das pessoas, meus irmãos. Aí, no versículo 27, o Senhor diz: como a gaiola cheia de pássaros são as suas casas, as suas igrejas, né? Cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Quem faz fraude é o quê? Estelionatário, ladrão. É isso que Deus está dizendo aqui, ó. Então,
é tudo uma grande fraude que gera uma grande riqueza para essa gente, e por isso Deus os chama de perversos. Sabe o que é um homem se virar para uma pessoa que ganha salário mínimo e disser: se você der todo o teu dinheiro, Deus vai mudar a tua vida? E a pessoa dá o saláriozinho mínimo que ela ganha com tanto sacrifício, que mal dá para ela comer, e passar o mês pedindo migalhas ao vizinho, a um e a outro, porque o perverso disse: dê, que Deus vai mudar a tua vida. E conversa é essa? Não está isso aqui na Bíblia? Onde está isso aqui na Bíblia? Essa gente aqui, eles vão produzindo testemunho que induz as pessoas a adorar o Senhor Jesus, não por aquilo que Jesus é, o único e soberano Deus, mas por aquilo que elas imaginam na mente delas, porque eles colocaram isso dentro da mente das pessoas, que Deus pode dar tudo isso para elas. Por isso que elas vão aos seus templos. As pregações feitas só visam bens materiais. Irmãos, a pregação do verdadeiro evangelho, como essa que você está ouvindo aqui, não faz isso. Quando você ouve o verdadeiro evangelho opera mudanças, faz você ser um bom pai, uma boa mãe, uma excelente esposa, um excelente marido, um excelente irmão, um excelente cristão, um excelente cidadão. A verdadeira pregação do evangelho faz a pessoa deixar de fumar, deixar de beber, deixar de ser desonesto, deixar de mentir, deixar de se prostituir, deixar de adulterar, deixar de ser violento. Se era um homem violento, se torna um homem manso, calmo e tranquilo. É isto que o verdadeiro evangelho faz. Fugiu dessa ótica não é cristianismo, é a mentira de Satanás. Você já viu alguma vez aqui na Bíblia Jesus ensinando o que esses homens ensinam? Você já viu alguma vez na Bíblia os apóstolos fazendo o que esses homens fazem? Você imagina, entra na tua cabeça Jesus ensinando o povo a fazer culto para quebrar maldições, se ele quebrou todas as maldições na cruz? Você imagina o apóstolo Paulo, se vivesse hoje, ir para um canal de televisão e dizer: se você mandar R$1.000, olha, Deus mandou dizer que tem uma bênção especial para a tua vida. Entra na tua cabeça um negócio desse? Não entra. Na cabeça de quem conhece a palavra, não entra. No livro de João, capítulo 8. João, capítulo 8. Versículo 43 e 44. O Senhor vira-se para um grupo de judeus e faz uma pergunta: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Olha a pergunta que Jesus fez. Qual é a razão porque vocês não compreendem o que eu falo? Porque vocês não compreendem o meu ensino? Porque vocês não compreendem a verdade que eu proclamo? E a turma deve ter ficado olhando para o outro. O que é que ele responde para ele? Aí Jesus mesmo respondeu: é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Quer dizer que há pessoas nesse mundo que têm uma incapacidade auditiva. Não é que elas sejam surdas. Ele está se referindo a ouvidos espirituais. Tem gente que não tem ouvidos de ovelha. Vocês são incapazes. Por isso que vocês não se convertem. Por isso que vocês não creem. Porque vocês são do diabo. Olha só, no versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso aqui tem uma coisa interessante, irmãos. É por isso que aí fora está estabelecido o reino da mentira de Satanás. Os políticos mentem.
quando dizes, volta em mim, se eu me eleger, eu vou lutar pelo povo, eu vou lutar pela sociedade. O governo mente. Você quer ver uma mentira que está irritando muitos brasileiros? É o governo dizer, não, nós vamos promover a Copa do Mundo, vamos gastar bilhões e bilhões e bilhões, mas isso vai deixar um grande legado social. Que legado vai ficar? Quantos hospitais foram construídos aqui em Fortaleza? Quantas ruas foram pavimentadas? Qual é o legado que a Copa do Mundo vai deixar? Um estádio de futebol bonito? Aí na hora que a pessoa ficar doente, leva para onde? Leva para o Castelão. Leva para o Castelão. É o legado que vai ficar. No mundo religioso, evangélico, católico, seja lá que nome for, é a mesma coisa. Os falsos pastores mentem quando eles dizem que todo mundo vai ficar rico, que todo mundo é filho de Deus, então todo mundo tem que ter muita grana, todo mundo tem que comer o melhor, a melhor comida, vestir a melhor roupa. 99% das multidões que superlotam essas seitas não come a melhor comida, não veste a melhor roupa, não tem casa própria, não tem automóvel, não tem nada. Então é uma mentira. Por isso que Jesus disse, ele é mentiroso e pai da mentira. O impressionante, irmãos, é que todo mundo sabe que todos estão mentindo e ninguém diz nada. Fica todo mundo quieto. Todo mundo quieto. Me diga qual foi a última vez, se é que houve alguma vez, que você ouviu um pastor pregar aquilo que nós pregamos aqui nessa igreja. Onde você ouviu isso? Denunciar o que nós denunciamos. Apontar o dedo e dizer, está estabelecido o reino da mentira. Você não vê. É o contrário. Se você denuncia as mentiras dos políticos, a mentira do governo, a sociedade diz, olha, você está se surgindo contra a autoridade. Se você tem a coragem de fazer denúncias no âmbito religioso, se levanta todo mundo que segue esses homens e diz, irmão, você está se levantando contra o ungido do Senhor, não se levante contra o ungido do Senhor, você não pode julgar, Jesus disse, não julgueis. É assim ou não é assim? Isso não é cristianismo. Isso é um bando de gente alienada, fanatizadas, sustentando um sistema que é diabólico e o que é mais triste, sustentando em nome de Jesus. Em nome de Jesus, isso é que é o mais trágico. Todo esse esquema que está aí visa, irmãos, enganar o povo de Deus, seduzir quem é de Deus. Por isso que muitos de nós estivemos lá. Não fomos seduzidos uma vez? Não fomos enganados? Não caímos na arapuca, nas armadilhas? Por quê? Por que eles querem seduzir muitos povos de Deus? Para que as pessoas se tornem, ao invés de servas de Deus, servas do diabo. Dá para você fazer uma avaliação da gravidade que é isso aqui? Por isso eles querem que fique todo mundo calado, que ninguém se insurja, que ninguém diga nada, fique todo mundo diante dos erros, diante das mentiras, diante das heresias. Eles querem que as pessoas sejam vistas como pessoas boazinhas, não como pessoas transformadas. Não, fulano é muito legal, fulano é gente fina, fulano é maravilhoso, o pastor é gente legal para burra, a gente faz o que quer, o pastor nem toca, ainda diz que nós somos de Deus. É isso que eles querem. Eu disse aqui domingo que esse esquema diabólico é implantado com muita facilidade e faz muito sucesso no Brasil, porque os brasileiros trazem no sangue ainda o espírito da escravidão, o espírito do servilismo.
Por isso que esse país é o país dos senhores de escravos. É um país de senhores de escravos. Sabe por que eu digo isso? Porque você vê, irmãos, na política, meia dúzia de homens mandam em 200 milhões de pessoas. Meia dúzia. Está aí a mídia mostrando. O estado vizinho aqui, o Maranhão. Estado de maior miséria que há nesse país e no mundo. Quem é que manda no Maranhão? A família Sarney. É quem domina tudo no Maranhão. E não perde uma eleição porque não há competição, não. É tudo fraudado. Então é um país de senhores de escravos. É uma denúncia. Esses senhores de escravo que usam títulos de deputados, de vereadores, de senadores, de governadores, de prefeito, eles fazem o que querem. Eles mesmos roubam, eles mesmos julgam, eles mesmos absolvem. Foi preciso, em mais de 500 anos de descobrimento desse país, apareceu um homem, como o ministro Joaquim Barbosa, um negro, e dizer: vão para a cadeia. Quando que você viu um político no Brasil na cadeia? Em 500 anos, mais de 500 anos de descobrimento do Brasil. Nunca. Nunca. E ele diz assim: não, esse julgamento foi político. Como que o julgamento foi político se quem colocou a maioria dos juízes foram os presidentes? Você sabe quem colocou o ministro Joaquim Barbosa lá no Supremo? Lula. Como é que foi político? Como é que o julgamento foi político se foram colocados pelos próprios governantes? Vocês estão acompanhando a luta que está sendo para livrar os caras da cadeia? Eles querem uma cadeiazinha de mentira, sabe? Sistema semiaberto, o cara passa o dia dizendo que está trabalhando, aí de noite diz que vai dormir na cadeia, acaba não dormindo em lugar nenhum, se dormir vai ter um lugar lá com ar-condicionado, com mulher, vão levar suas raparigas, vão ficar... É verdade, rapaz. Isso é o Brasil dos senhores de escravo. Como? Dá nojo. E mais nojo ainda é ver que esses falsos pastores vivem de conluio com esses senhores de escravo, apoiam essa gente, votam nessa gente, votam nos candidatos que eles indicam. São um bando de covardes. Os pastores falsos, bando de lacaios. Isso não é cristianismo, não é mesmo. E vou dizer mais uma coisa. Essa pastosada falsa que está aí dominando o mundo espiritual religioso, eles também têm um sonho: se tornarem senhores de escravo. Eles também querem ser senhores de escravo. Por isso, essa enxurrada de ministério, essa enxurrada de gente usando títulos pomposos. Nós falamos no programa de rádio, vamos falar mais ainda essa semana, é todo mundo querendo ser apóstolo. Agora virou moda. O cara bota assim: ministério fulano de tal, para o nome ficar em destaque. O que fica em destaque não é o Senhor Jesus Cristo, é o nome do sujeito. Quantas vezes já disseram: pastor, não é bom botar assim, ministério pastor Carlos Magno, o senhor é muito conhecido. Deus que me livre, eu não quero que ninguém venha para cá porque eu sou muito conhecido, eu quero que venha para cá por causa da palavra que eu prego. Mesmo os meus inimigos, mesmo aqueles que me odeiam, ouçam a verdade e passem a me amar por causa da verdade que eu anuncio. Diga glória a Deus. Não é o meu nome que tem que sobressair, o que tem que sobressair é essa verdade aqui.
Ah, porque eu sou pastor do Silas Malafaia. Você é o quê? Pastor do Silas Malafaia. É um senhor de escravo também. Sou pastor do Edir Macedo. Eu sou um dos 12 do apóstolo Terra Nova. Olha, um dos 12 do Terra Nova. É outro senhor de escravo. Toda essa bandalheira aí, toda essa turma, são senhores de escravo. São senhores de escravo. Como é que Paulo se anunciava, se identificava? Paulo, servo de Jesus Cristo, servo de Deus e apóstolo de Jesus. Paulo queria que quando as pessoas ouvissem, não olhassem para ele, não enxergassem ele, enxergassem o Deus eterno, o Senhor Jesus Cristo. Eu sou servo de Deus. Essa palavra servo é escravo. Eu sou escravo, sabe? Eu sou escravo da vontade divina. Eu sou um apóstolo de Jesus. O objetivo dele era chamar a atenção para Jesus. Era chamar a atenção para o Deus Todo-Poderoso, irmãos. Por isso que todos eles aí são senhores de escravo. Mandam no povo. Dão continuidade à escravidão. Se você não der R$900, você não vai ser abençoado, não pode ir à praia, não pode ter televisão em casa. A mulher que usa maquiagem vai para o inferno, é Jezabel. Não pode usar calça comprida, não pode isso, não pode aquilo. E todo mundo diz amém. Por que diz amém? Porque são escravos. Os senhores de escravos não faziam exatamente isso com os escravos? E os escravos, tudo caladinho, quietinho. São subservientes. Aqui no versículo 32, do mesmo capítulo 8 de João, o Senhor Jesus disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha, eu dou graças a Deus, irmãos. Todos os dias da minha vida, eu acordo de madrugada, às vezes para fazer um pipizinho, e eu acordo e digo: Senhor, graças a Deus pela minha vida, graças a Deus porque eu conheço a Tua palavra. Eu acordo de manhã, já estou tomando banho embaixo do chuveiro e dizendo: Senhor, graças a Deus, eu conheço a Tua verdade, o Senhor me libertou, conhecereis a verdade vos libertará. Só o conhecimento de Deus, irmãos, pode libertar o povo desses senhores de escravo. Esse senhor de escravo da política, da religião, dos meios de comunicação, gente que não respeita a família, gente que não respeita as crianças, gente que não respeita os velhos, não respeita a moral, não respeita os bons costumes, eles não respeitam nada. Nada. Agora virou moda, homem beijando homem, mulher beijando mulher em novela. Vão fazer o absurdo de na próxima novela, uma das próximas novelas que a Globo vai vincular, vai ter um casal de lésbicas, mas duas senhoras com mais de 75 anos de idade. Isso não é um escracho? Uma delas, se não me falha a memória, vai ser a atriz que vai interpretar esse papel, vai ser a Fernanda Montenegro. A maior atriz do Brasil. Puxa, você viu que é uma pessoa cega? Se tivesse um pouquinho de luz de Deus, dizia: não, pera lá, esse papel não. O que é que isso vai contribuir para a sociedade? O que é que isso vai contribuir para a moral, para os bons costumes? Aí vão botar duas senhoras idosas tendo um caso homossexual. Que esquema é esse? E quando eu prego essas verdades, tem um monte de babaca aí, e um monte de bobocas, que diz: Pastor Carlos promove desunião, Pastor Carlos desune os irmãos, Pastor Carlos causa divisões nas igrejas. Como eu já recebi e-mails, nós falamos disso no rádio, gravamos falando sobre isso. Quantos e-mails eu recebo fazendo críticas? Pastor, não pregue dessa maneira. O evangelho de Jesus
produz união. Sim, produz. Mas produz união entre aqueles que creem na verdade do Evangelho. Não produz união entre incrédulos e crédulos. Não produz união entre ovelhas e cabritos, entre joio e trigo. Isso aí não produz. Isso é ecumenismo que o Papa Francisco está tão empenhado em promover, e um bando de líder religioso de mãos dadas com o Papa. Não importa as nossas diferenças. O que importa é que nós cremos em Deus. Vamos nos unir, vamos andar juntos, irmão. Todo mundo junto, todo mundo unido. Não. Abra aí em 1 aos Coríntios. Primeira Epístola aos Coríntios. Capítulo 1, versículo 10. Olha o que Paulo disse aqui. Pronto, posso ler? Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Falem todos a mesma coisa, não haja divisão. A igreja é isso. A igreja é a união de todos aqueles que falam a mesma coisa, que têm a mesma visão, que têm a mesma fé. Quer dizer que a união que o Evangelho promove é entre todos que falam a mesma verdade, creem na mesma verdade. Não é essa união esdrúxula que existe aí fora. Absolutamente não. Eles são unidos em tudo. Em torno da verdade, jamais. Em torno da verdade, jamais. Tira a verdade, que é todo mundo de braço dado. Oh, o irmão, o pastor, Não. Olha o que ele está dizendo aqui. A união, ela só é de Deus quando todos estão comprometidos com a verdade da palavra. A união só é de Deus quando todos estão comprometidos com a fidelidade absoluta ao Senhor Jesus Cristo. Fora disso, não é união cristã. Spurgeon, no século XIX, já dizia: isso mais parece conferência do maligno. No século XIX, isso mais parece conferência do maligno. E para você não ter dúvidas, e para esses bobões que dizem que eu provoco divisão, que eu divido as igrejas, deixa eu mostrar aqui para eles. Segunda Epístola de João, versículo 10 e 11, que a segunda epístola só tem um capítulo. Encontraram? Segunda de João, versículo 10 e 11. Vou ler. Isso é Deus falando, viu? Não fui eu que escrevi isso aqui, não. Pelo amor de Deus. Foi o Deus Todo-Poderoso. Se alguém vem ter convosco, está falando conosco, está falando com a igreja, está falando com quem é cristão de verdade. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Porquanto, aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras mais. Isso aqui é uma ordenança de Deus. Se alguém vem ter com vocês e não traz essa doutrina, deixa eu explicar isso aqui. Não traz essa doutrina, não é apenas o cara chegar com a Bíblia e dizer: eu creio em predestinação. Oh, irmão, eu creio na eleição. Eu creio que Deus é soberano. Eu creio que o homem não tem livre-arbítrio. Isso aí o diabo crê também. Quando ele disse: alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, significa que não vive essa palavra. Não receba em casa. No falso cristianismo do Brasil, o cara pode praticar os mais horríveis pecados, é considerado um irmão em Cristo. É assim ou não é assim?
Aqui nessa igreja não é não, querido. Aqui a giripoca pia. Aqui o esquema é outro. Aqui nós seguimos o que diz a palavra. O sujeito não vive o que o evangelho manda ele viver, nós não o recebemos na nossa casa. E não receba mesmo. Isso é Deus que está ordenando. O que às vezes eu fico intensamente estressado, sabe o que é? É que aqueles que no passado tiveram a coragem e a ousadia de obedecer a essa ordenança de Deus, são reverenciados hoje, homens de grande fé, de grandes coragem, viveram a palavra, não se misturaram com falsos cristãos, são reverenciados, são tidos como os grandes heróis da fé, e verdadeiramente eles são grandes heróis da fé. Mas quando alguém hoje tem a coragem e a ousadia de ensinar isso aqui, de viver isso aqui, como é que a sociedade religiosa trata a pessoa? Herege, causador de divisão, vocês estão desunindo os irmãos. É assim ou não é assim? Eu não recebo, querido. Se eu tiver no mercantil, encontrar alguém que já foi daqui e saiu porque teve comportamento errado, porque não viveu a palavra, que se tivesse comportamento certo não sairia, e chegar me dedicar como me disser, graça e paz, pastor. Eu fico surdo. Vai me dar uma surdez momentânea, uma cegueira momentânea. Ué, esse cara não me viu não? Não, ele ficou cego e surdo. Irmãos, não é o que Deus está mandando fazer aqui? Ou não é? E vocês têm coragem de fazer isso que eu falei aqui agora? Ou faz aquela cara de cínico? Graça e paz, irmão. Eu não tenho vocação para cinismo. Não tenho vocação para hipócrita. Não tenho vocação para ser ator. Mas não tenho mesmo. Não tenho mesmo. Mas tem gente que não. Agora, na Epístola aos Romanos, por isso que às vezes eu falo coisas que as pessoas ficam meia cabreiras, sabe? Quando eu digo que são poucas as pessoas que são fiéis a Deus, fiéis à palavra, são poucas, irmão. E pode ver a história da igreja, sempre foi assim. E sabe como é que a Bíblia chama essas poucas pessoas que são fiéis a Deus, são fiéis à palavra, que independente das consequências, faz o que Deus manda fazer? Sabe como é que a Bíblia chama? Remanescentes. Que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Romanos capítulo 9, versículo 27. Ok? Deixa eu beber água aqui. Todos? Então vou ler. Mas relativamente a Israel, nação. Agora não está se referindo ao Israel de Deus. Agora está se referindo a Israel como nação. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel, o Israel, nação, seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. O que é esse remanescente? Os eleitos, os que Deus predestinou. Lembra que domingo nós vimos aqui, Paulo dizendo, nem todo de Israel é de fato israelita. Ainda que o número dos que se dizem crentes, evangélicos, cristãos, no nosso Brasil, seja muitos como a areia do mar, só o remanescente é que é salvo. Só os fiéis. Aleluia, diga glória a Deus, aleluia.
É esse remanescente que forma a verdadeira igreja de Jesus. Eu disse, uma igreja impopular. Como Jesus foi impopular no seu tempo. Uma igreja perseguida. Você sabe o que é que Jesus falou? João capítulo 15. Mateus, Marcos, Lucas, João. Versículo 18 e 19. Posso ir? Já vou, hein? Vou acelerar. Vou sair na primeira. Cantando pneu. Vou lá, hein? Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Quer dizer que a verdadeira igreja, ela é uma igreja odiada pelo mundo. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Irmãos, isso é verdade. O mundo odeia a verdadeira igreja. Por quê, pastor, esse ódio que o mundo tem pela verdadeira igreja? Porque a verdadeira igreja, irmão, ela condena tudo aquilo que o mundo gosta. Tudo aquilo que o mundo aprova, tudo aquilo que o mundo faz, e que a minha Bíblia diz, é abominação aos olhos de Deus. É abominação aos olhos do Senhor. Por isso que o mundo odeia. O mundo odeia uma igreja que diga homossexualismo é do diabo. Lesbianismo é do diabo. Mentira é do diabo. Pedofilia é do diabo. Desonestidade é do diabo. Imoralidade é do diabo. Vícios são do diabo. O mundo odeia isso. O mundo quer uma igreja que diga, não tem problema. Isso aí não vai causar problema nenhum. Você bebe, enche a cara. Você faz mal a alguém? Não, pastor, faço mal a ninguém. Tomo minhas cachaças, tomo meus porre. Minha mulher que paga o pato. Então tá bom. Tá tudo certo. É um irmão em Cristo. Irmão 51. Com sabor de limão. O mundo gosta disso. O mundo gosta de uma igreja que vá se juntar com a turma da Globo. Sabe? Não, eles estão abrindo portas. Abrindo portas? Abrindo portas para quê? Para a mentira ser propagada mais ainda? O mundo gosta disso. Você acha que alguma vez a Rede Globo de televisão me convidaria para participar de um programa? Qual é o histórico desse sujeito aí? Tem alguma maneira da gente amaciar ele? Esse cara mete muito pau. Esse cara parece João Batista diante de Herodes. Tem um jeito da gente subornar esse sujeito, corromper esse cara, para ele não meter tanto pau, não abrir tantos olhos das pessoas. Tem. Convida ele para participar de programa, que aí ele vai ficar tão bonzinho. Você acredita que eu ficaria bonzinho? Manda me convidar. Eu não tenho. Nós fazemos programa na rádio de um deputado. Isso que eu falo aqui, falar numa rádio de um político, meu irmão, é correr o risco de no outro dia o cara se azeitar. Tira esse cara daí. Está dizendo que todo político é senhor de escravo. Está dizendo que todo político rouba. Tira. Eu estou nem aí. Azeite. Azeite para ele. Estou nem aí, meu irmão. Então, o mundo odeia a verdadeira igreja. A verdadeira igreja de Jesus não é essa igreja popular, que a sociedade aplaude, que hoje todo mundo quer fazer parte dela. No Brasil, virou moda fazer parte de uma igreja evangélica. Todo mundo quer fazer. É como se fosse uma grife religiosa. Você é o quê? Evangélico.
Você trabalha em quê? Trabalho como prostituta. Oh, tem nada a ver o meu trabalho com a minha fé. Aí vai para o pastor, vem cá, como é que pode? Tem uma mulher ali, é prostituta, e está dizendo que é da sua igreja, que é membro, que é evangélica. Como é que pode? Aí o pastor diz assim, não, ela é prostituta, mas é uma irmã em Cristo. Não é isso que está estabelecido aí, irmãos? Jogador de futebol, ator, atrizes, gente famosa, que não tem um mínimo de pudor, que faz tudo aquilo que é abominação aos olhos de Deus. Hoje, na maior cara de pau do mundo, se apresenta como crente, evangélico. Eu li hoje, não lembro aonde, deve ter sido em algum artigo da internet, uma mulher dizendo, olha, eu fiz parte da igreja Bola de Neve. Quem já ouviu falar? Nunca ouviram falar? A igreja Bola de Neve. Em Natal tem, mas começou no Rio. É a igreja dos sufistas. Apóstolo Rina, não é Bina, não, é Rina. Eu já vi na televisão, eles têm programa. O púlpito é uma prancha. A daqui é na Santos Dumont, é? Lá em Natal também tem. Uma vez meu filho mais novo chegou e disse, pai, olha, fui numa igreja legal. Eu disse, que igreja? A Bola de Neve. Por que é legal? O senhor precisa ver. Lá a gente pode assistir culto sem camisa. Eu digo, você disse que isso é legal. Olha, mas... papai, o senhor precisa ver tanto jovem. Jovem que é isso, esculhambação. E ela dizia hoje, olha, o tempo que eu frequentei foi o tempo que eu mais cheirei cocaína. Está num site da internet, lembrei, Genizar. Isso não é a igreja de Jesus Cristo, irmão. A igreja de Jesus verdadeira não é essa igreja política, obcecada pelo crescimento numérico, que quanto mais povo, mais diz que a igreja é abençoada. Quanto mais membro, mais o pastor é abençoado. Esse homem é muito abençoado. Esse homem é muito abençoado. Veja como a igreja dele é lotada. Quer dizer, se for medir por esses parâmetros, deve dizer, isso aí é um amaldiçoado. Não, isso não é a igreja de Jesus Cristo. Essa igreja obcecada pelo poder financeiro. Essa igreja que agrada ao mundo porque prega um evangelho pervertido. Uma igreja que agrada ao mundo porque faz alianças profanas. Já estamos em janeiro, né? Não vai demorar muito não, você vai ver. O oba-oba político dentro das igrejas. A pastosada deve estar babando, meu irmão. Vem logo, vem logo. Silas já disse. Na hora certa, eu vou me pronunciar. Na hora certa, eu vou dizer o que é melhor para a igreja. E o que esse cara é para dizer o que é melhor para a igreja? Sabe o que significa isso na hora certa? Que está esperando as propostas. Mas é verdade. É verdade. Por isso que essa gente não me aguenta. Por isso que eles me detestam, eles me odeiam. Uma vez, eu fui no gabinete do Miguel Ângelo. Ninguém me contou, não. Eu fui e vi. Estava sentado, pensando que ia conversar coisas espirituais com ele. Ele atende o telefone. Ele diz, sim, tá, não. Pode dizer ao Conde que estamos fechados 100%. Conde, na época, era o candidato a prefeito do Rio de Janeiro.
Não sei nem se elegeu. Não, pode começar a botar a iluminação externa, mas eu quero daquela boa, viu? Você viu o orçamento que eu mandei, né? As lâmpadas têm que ser compradas lá nos Estados Unidos. Sim, a igreja vai ficar linda por fora. E eu ali eu digo, poxa, mas será que é assim? Não, esse dinheiro, ó. Aí não pode ser na minha conta nem na conta da igreja. Eu vou arranjar uma conta para vocês depositarem. Agora eu tenho peito de falar isso no rádio, na igreja, no jornal. Pode mandar me processar. Pastor, mas o senhor não vai ter como provar. Mas eu falo. É verdade verdadeira. Essa não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus Cristo, meus irmãos, é uma igreja de um povo espiritual. É uma igreja seletiva. Ela não olha para a quantidade, ela olha para a qualidade. É uma igreja de pessoas fiéis à verdade. Pessoas que primam por viver uma vida reta, uma vida santa, uma vida de temor a Deus. Pessoas que são exemplos para a sua família, para o vizinho, para os colegas de trabalho, para o mundo, para a sociedade. Essa é a verdadeira igreja de Jesus Cristo. A igreja perseguida. Mas perseguida não porque faz comércio com o povo. Porque tem um monte de seita aí que são perseguidos igual cachorro com raiva, que todo mundo quer matar. Mas porque fazem comércio com o povo. Eles não são perseguidos porque pregam a verdade. São perseguidos porque são desonestos. Não é por causa disso. Não é porque pratica o estelionato espiritual. Não é porque fanatiza as pessoas. Que tem outras que são perseguidas porque fanatiza o povo. As pessoas dizem que coisa absurda. Isso não pode, olha que fanatismo doido, que fanatismo exacerbado. Não, ela é perseguida porque ela proclama a verdade de Deus. Diga glória a Deus. Em Mateus capítulo 5. Capítulo 5 de Mateus. Versículo 11 e 12. Olha como Jesus se identificou com essa igreja que eu estou dizendo para vocês que é verdadeira. Ele disse assim: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Quer dizer que a marca registrada da verdadeira igreja é sofrer o quê? Perseguições. Ser injuriada, ser alvo de mentiras. Isso aqui é a marca registrada do verdadeiro cristão, dos verdadeiros discípulos. Foi sábado. Sábado nós íamos gravar, como gravamos, os quadros do programa. Aí esse menino ligou para mim, o André. Não ligou para mim não, falamos pela internet, pelo Facebook, não foi? Eu vi plim, 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 fica dando aquele sinalzinho plim, plim. Eu olhei, era o André. Aí eu digo, André, eu vou atender. Ô André. Ele disse, puxa pastor, estou meio um pouco para baixo aqui, meio angustiado. E o que houve, irmão? Disse, não, porque o banco que eu trabalho resolveu hoje fazer uma confraternização. Ele está de férias. Aí o gerente principal ligou para mim, olha André, tá hora, hein? Ele disse, rapaz, não dá não. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho responsabilidade com a igreja, eu tenho que fazer rádio, eu tenho que estar lá junto com o pastor. E o cara ficou injuriado. O quê? E você acha que igreja é mais importante do que o banco? É porque ele é muito educadozinho, sabe? Ele é um rapaz que tem equilíbrio. Se fosse um desequilibrado como eu, ele ouvia o que queria ouvir. Não foi assim, André? Você acha que a igreja é mais importante do que o banco? Não, senhor, o banco é mais importante.
E André disse, bom rapaz, o negócio é o seguinte, eu não vou. E a mãe e o pai dele, que são católicos, ainda. Amanhã pode estar aqui junto contigo. André, seu emprego, André. Quem não conhece essa palavra se apavora com essas coisas, né? Rapaz, esse mamãe, papai, meu emprego, a provisão é Jesus. É Ele que provê tudo, estou nem aí, estou nem um pouco preocupada. Eu disse isso aqui para você, não foi? Diga, André, se alegre, se regozije, porque Jesus disse que foi assim que fizeram com os profetas no passado e que vão fazer conosco também. Se você dissesse para esse cafajeste desse gerente e dissesse, olha rapaz, eu não vou porque eu marquei aí com 2 mulheres, 2 vagabundas, mas são 2 mulheres gostosas, e tá marcado, você sabe como é que é, o cara diz, ah não, aí tudo bem, você não vai perder uma dessa, não tem uma para mim não? Não é assim que a coisa funciona ou não é? Tem uma também para mim não, eu também falto, eu digo aqui que peguei dengue hemorrágica, e vou contigo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Paulo disse o seguinte. Encontrou? Vou ler. Olha o que o apóstolo disse, o que me deixa extasiado é que isso ele disse há 2.000 anos atrás. Agora imagine hoje. Ele disse, ora, todos quantos, André, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Quer viver piedosamente, quer viver vida reta, vida santa, não ser desonesto, não falar palavrão, não se prostituir, não adulterar, não se embriagar, não consumir droga, dar valor aos valores morais, aos valores da família, serão perseguidos. Serão perseguidos. Quando você cria os teus filhos dentro das regras de Deus, você está pensando que está em que época? Estamos no século 21. Você ensina teus filhos a não terem sexo antes do casamento? É um absurdo. É um absurdo. A mocinha, que hoje tem 13, 14, 15 anos, se conversa com as coleguinhas, aí rola assunto, porque o assunto que rola hoje é sexo. Nós vivemos a sociedade da depravação, a Sodoma e Gomorra moderna, estilizada. E a mocinha disse, não, eu nunca nem pensei nisso. Minha mente é ocupada com coisas boas. Ah, não acredito. Quantos anos você tem, menina? 13. Com 13 anos, vai dizer que você nunca foi no motel. É motivo de chacota, irmão. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aí eu termino perguntando, irmãos, onde está o remanescente fiel, hein? Onde está o remanescente fiel nos dias de hoje? Será que está nas missas? Será que esse remanescente fiel, que é o que será salvo, está nas romarias, nessas correntes de libertação, nessas loucuras pentecostais? Será que esse remanescente fiel está nessa teologia da prosperidade, no sal ungido, no arrudo ungido, no cair pelo poder de Deus, nessa venda de indulgência que a igreja evangélica falsa faz? Será que é lá que está? No dar R$900 para receber a porção dobrada de Deus? Será que o remanescente fiel está nessas coisas? Não! O remanescente fiel está combatendo essas coisas, está combatendo esses ensinos de demônio,
esse grande comércio da fé, essa coja de falsos pastores que não poupam o rebanho de Jesus. O remanescente fiel está ouvindo a verdade, está ansioso em se alimentar da verdade. O remanescente fiel está cada dia crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Esse é o remanescente fiel. Esse é o remanescente fiel. Ou será que alguém vai dizer que eles estão lá fora? Amém? Eu dou graças a Deus, irmão, porque nós fazemos parte do remanescente fiel. Não somos os únicos, não. Não somos os únicos, tem outros. Mas nós estamos enquadrados dentro do perfil do remanescente fiel. Que Paulo disse, só esses serão salvos. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aí tem aqueles que dizem assim, tá vendo? Só eles se julgam os tais. Não julgamos os tais, não. A Bíblia diz que nós somos os tais. Não os tais no sentido de arrogância, de prepotência, de se julgar melhor do que os outros. Não. Não. Humanamente falando, nós somos iguais. Agora, espiritualmente falando, tu és o cara, você é a cara, minha irmã. O Roberto Carlos cantou a música Esse Cara Sou Eu, em relação à igreja, ao remanescente fiel. Você é o remanescente fiel? Esse cara sou eu, esse remanescente fiel sou eu. Diga glória a Deus, diga aí também, diga, sou eu. Diga sou eu, diga sou eu, sou eu, sou eu. Aleluia. Feche seus olhos e eleve o teu pensamento para os céus.